Tá gravando, pode ir. Boa tarde, pessoal. Nós hoje iniciamos o ciclo de palestras, né, não o segundo semestre ainda, porque pelo calendário da UFRJ ainda estamos no primeiro semestre, né? Então, nós já temos o ciclo de palestras até 12 de novembro, que será a nossa última conferencista, né? Tá? Então, já estão todos confirmados até lá. Então, hoje iniciamos com a professora Thelma Barros Machado, né? Que é professora da UF, graduada pela farmácia, né, da UFRJ, ex-aluna nossa, mestre e doutora pelo Instituto de Produtos Naturais, né, é o antigo IPPN, e atualmente é professora associada à Universidade Fluminense, responsável pela disciplina Controle de Qualidade Físico-Químico de Medicamentos. Ela é docente permanente do curso de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde da Faculdade de Farmácia, UF, e do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Biosistema, também UF, PGEB. É coordenadora do Convênio Técnico Científico entre as Faculdades de Farmácia da Universidade Federal Fluminense e a Universidade do Porto, Portugal. Então, desde 2011 é coordenadora do Programa Fitoterápico Farmácia Viva da UF, que foi vencedora em 2011, né, no Prêmio Santander da Universidade Solidária, com o Programa Fitoterápico Farmácia Viva, um foco especial na agricultura familiar da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, só uma pequena apresentação da professora Thelma. Thelma, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco, ainda mais com esse tema que você propôs para nos apresentar. Seja bem-vinda. Obrigada, Naomi. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de apresentar um trabalho que nós estamos começando a desenvolver aqui na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, sob a coordenação da professora Beatriz Oliveira, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma palestra anterior a hoje. E, assim, o que a Thelma, professora da Faculdade de Farmácia, farmacêutica, está se metendo com tecnologia blockchain? É uma loucura, realmente. E para isso, para que a gente possa avançar nesse assunto, eu trouxe um informático. Aqui em Portugal, quem trabalha com tecnologia da informação é informático. Então, eu trouxe um informático que está aqui ao meu lado, vou apresentar a vocês, que é ligado à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Ele faz um curso de mestrado em informática médica. Mestrado em informática médica, e que vai colaborar aqui na minha apresentação, caso eu cometa alguma gafe e apresente algum dado que não seja coerente. Então, quero apresentar o Leonardo, que também é meu marido e que é coautor do trabalho. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Então, eu vou tirar aqui minha câmera e vou passar, então, a apresentação. Vocês todos me ouvem bem? Sim, Thelma. Ok. Então, o tema que eu trouxe para vocês hoje é o uso da tecnologia blockchain para o gerenciamento de projetos científicos. Então, quando nós falamos em gerenciamento de projetos científicos, eu considero que há três motivações específicas, né, importantes para esse tema. A transparência das informações, a rastreabilidade e a descentralização dos registros de informação. Já o Leonardo, que está aqui do meu lado, ele acha que a motivação vai um pouco além disso.
né? Eu tento me colocar na posição do usuário, ou de alguns possíveis usuários dessa solução, né? Dando um passo atrás, ou 2 passos atrás, nessa introdução, só para deixar claro, né, o que é o blockchain. Muito se fala sobre blockchain, virou um termo meio hype, e muito se confunde com Bitcoin, muito se confunde com outras tecnologias ligadas a esse meio de criptomoedas. Na realidade, sim, é uma tecnologia que dá base a esse tipo de mercado, mas ela é muito mais do que isso, né? E assim, eu entendo que para fins ligados ao que nós estamos propondo, que é gestão de projetos para o meio científico, até porque até onde eu convivi e convivo no meio acadêmico, quem faz ciência, não necessariamente faz gestão dos projetos científicos. Por quê? Na maioria das vezes, não foram... a academia não ensina a fazer a gestão da ciência, ensina a fazer ciência. E cabe a quem fazer esse processo de gestão? Cabe, por exemplo, a fundos de fomento, que depois vão cobrar ao pesquisador e aos grupos de pesquisa e às universidades um controle monstruoso, várias informações que se perdem. Só que tem um detalhe: os centros de fomento que desconhecem a ciência, muitas das vezes, porque estão ligados muito mais à veia financeira do ponto de vista de liberar ou não recursos, ela, como não conhece a fundo, muitas das vezes, naquilo que está a aportar dinheiro para a pesquisa, o que ela faz? O que ela recebe, ela admite como estando ok, faz lá um somatório, as contas fecharam, perfeito. Se foi bem usado, se houve algum tipo de benefício acadêmico, benefício social, um benefício tecnológico, pouco se sabe. E a estrutura da blockchain vem dar exatamente esse tipo de suporte, tanto a quem faz ciência, a tirar o foco e toda a pressão que se tem, principalmente quando se há muito dinheiro envolvido em projetos científicos. Haja visto agora esse momento de Covid, onde há uma corrida violenta. Assim, as corridas elas não estão necessariamente sincronizadas, então tem muito dinheiro sendo gasto e muito dinheiro sendo regasto sem que se saiba. E a blockchain vem exatamente para tirar esse peso, tanto de um lado quanto do outro, dando transparência, dando segurança, dando uma série de mobilidades que hoje nenhum polo, que é o polo que propõe e provê fundos para pesquisa, tem, muito menos quem faz ciência. Tá? Então, assim, mais do que o conceito por detrás da tecnologia, que é a disponibilização de informação com altíssima segurança, com uma transparência brutal, ela vai muito além, porque ela toca no dia a dia. Ela acaba por resolver alguns problemas e trazer alguns indicadores que hoje não se tem, pelo menos do ponto de vista global. Tem algum ou outro, uma faculdade ou outra tem de alguns projetos, uma universidade tem do seu cômputo geral de projetos, mas não necessariamente do ponto de vista técnico, que no final das contas define se a pesquisa científica está seguindo por um caminho, por exemplo, financeiramente, que foi o exemplo que eu dei no início, e existem vários outros, que vale a pena realmente seguir ou não. Bom, deixa eu continuar aqui minha linha de raciocínio. Então, quando a gente fala em gerenciamento de projetos de pesquisa científica, principalmente quando envolve grupos de pesquisa multicêntricos, esses grupos geralmente utilizam meios tecnológicos que podem levar à perda de informações, podem levar a acessos não padronizados e até mesmo a dados e informações desatualizados. Então, hoje em dia nós trabalhamos com planilhas eletrônicas, com trocas de e-mails, com armazenamento de arquivos em nuvem.
serviços de compartilhamento de arquivos, entre outros tantos. Então, quer dizer, a complexidade do registro das informações, ela pode tornar impossível, podemos colocar como impossível, a implementação das disciplinas de gestão de projeto de uma forma ampla e eficiente. Quantas planilhas de Excel são criadas ao longo do tempo e quantas se perdem, né? Cada um faz um tipo de controle, não necessariamente se conjuga o mesmo caminho. Então, nesse sentido, estamos trabalhando num estudo, um estudo conceitual que visa promover a disseminação do uso da tecnologia blockchain para o gerenciamento de projetos de pesquisa. Então, o gerenciamento de projetos, de uma forma geral, ele tem em sua base conceitual a utilização de 10 áreas do conhecimento. Quando nós temos em mente, por exemplo, projetos de pesquisa básica ou aplicada, nós partimos como ponto inicial a definição do escopo da pesquisa, ou seja, a formulação de hipóteses que precisam ser avaliadas e identificadas ao longo da pesquisa, como sendo nulas ou não. Então, durante o planejamento e desenvolvimento do projeto, são identificadas e avaliadas as diferentes áreas do conhecimento, visando o atingimento de objetivos e metas. Então, respeitando as expertises, os recursos humanos, os recursos financeiros e, obviamente, o cronograma de desenvolvimento do projeto até a sua integralização. Então, a comunicação, por exemplo, é uma parte essencial da pesquisa. Então, como um esforço colaborativo verdadeiro, a pesquisa depende de uma troca efetiva de ideias, hipóteses, dados e resultados. Então, essa troca ela tem que superar tanto a geografia quanto as barreiras temporais, né? E permitindo aos pesquisadores colaborar com colegas localizados em diferentes partes do mundo e também construir sobre um trabalho do que foi feito anterior, dos seus antecessores. Então, existe um consenso geral de que esta comunicação, na sua forma atual, ela tem sérios desafios, ou seja, a comunicação acadêmica ela é percebida como sofrendo de fluxos de trabalhos legados, ou seja, de procedimentos que foram realizados de uma certa maneira no passado e que pode ser difícil de mudar os comportamentos, né, principalmente das pessoas. Além disso, tendo problemas relacionados a paradigmas de publicação desatualizados e interesses comerciais, principalmente, né, que são diametralmente opostos aos interesses da ciência. Então, esses problemas concebidos em torno da comunicação acadêmica, eles existem em vários níveis diferentes e tocam diferentes aspectos de todo o processo. Então, o fluxograma de atividades é normalmente controlado por poucos colaboradores. Então, na pesquisa, geralmente acontece isso. Tem poucas pessoas centralizando as informações do grupo em uma rede de pesquisa, né? Isso aumenta o esforço e dificulta a transparência dos dados para o grupo como um todo. Então, essa centralização eu encaro como um grande problema. A blockchain justamente envolve essa descentralização de informações, né? Como aqui nós estamos tratando de um estudo conceitual para o uso da tecnologia blockchain, nós nos concentramos em dividir, né, essa apresentação na identificação de 3 perguntas-chave que vão nortear o entendimento dessa proposta do uso da tecnologia blockchain para o gerenciamento de projetos de pesquisa. Então, são elas: o que é a tecnologia blockchain, como nós podemos utilizar essa tecnologia para transformar a comunicação acadêmica e a pesquisa de uma forma geral, e onde, concretamente, essa proposta poderá ser implementada. Então, a blockchain, de uma forma geral, é uma tecnologia para dados descentralizados e
reguláveis. Então, através da blockchain, os dados podem ser gerenciados e organizados, né, de uma maneira nova e que podemos chamar até de revolucionária. São dados que são sempre abertos, são dados permanentes, verificados e compartilhados, sem a necessidade de uma autoridade central, né? Então, todas as transações entre duas ou mais partes, elas são conduzidas de forma autorizada e criptografada. Então, usando assinaturas digitais e transmitidas para toda a rede. Então, as transações, elas são verificadas em pacotes. E todas aquelas transações que forem validadas, elas são adicionadas aos blocos ao final de uma cadeia de blocos, uma cadeia de blocos semelhantes e, por fim, compartilhadas em rede. Então, a criptografia, ela é usada para garantir que todas as transações anteriores não possam ser alteradas. Então, os dados são permanentes. Então, com isso, um registro permanente de transações, ele é criado e mantido, né, em todos os nós. Só fazendo uma parte, quando a professora fala sobre uma determinada informação, ela se torna imutável, sim, ela se torna imutável, mas não quer dizer que ela não possa ser editada. Sim, ela pode ser editada. O que acontece é um novo bloco de informação é criada, tá? Então um novo bloco de informação é criado e é adicionado ao conjunto a cadeia de blocos, né? Ou seja, você consegue rastrear e identificar a informação original qual foi e identificar dali o que, quando, quem foi que alterou e o que alterou. Então, assim, você tem todo esse processo de rastreio e sim, tem a possibilidade de editar as informações, mas não de alterá-la, né? Ou seja, você vai gerar um novo bloco. Então, há um registro permanente. Isso garante que não haja um único ponto de falha e nem uma única entidade que controla esses dados. Então, com isso, um livro-razão que a gente chama de ledger, um livro-razão de todas as transações, ele é criado, compartilhado, verificado e é permanente, sem a necessidade, como falei anteriormente, de uma autoridade central. Então, para o uso dessa tecnologia, os registros são baseados basicamente em 3 pilares principais que garantem a descentralização, a rastreabilidade e a transparência das informações, que são os pilares principais, né? E são, para mim, os motivadores do estudo desse tema, né? Dessa prova de conceito, que nós vamos apresentar mais à frente. Então, todos os ledgers, que são os livros-razão, né? Eles são realizados por meio dos contratos inteligentes, os smart contracts. Esses contratos, eles obedecem às regras que foram previamente estabelecidas em seu algoritmo. Então, quem estabelece essas regras? Os pesquisadores. Exato. É a parte, vamos dizer assim, mais sensível de todo projeto de construção de uma blockchain, é exatamente a criação desses contratos inteligentes, onde, na realidade, o que se define, como o nome diz, é um contrato, ou seja, você define regras que devem ser cumpridas entre as partes envolvidas naquele contrato. Então, por exemplo, você define quais são os KPIs, quais são os protocolos, quais são os ranges de informação admitidos para cada tipo de dado ali imputado ou processado. Vamos imaginar, por exemplo, o resultado de uma análise, onde, por exemplo, houve uma análise sobre um determinado componente e o resultado dessa análise vai ser imputado na blockchain. Ela vai utilizar um contrato específico, um smart contract específico, e alguém com autorização para o input desses dados vai fazer uso desse formulário, como se fosse um formulário de internet normal, onde os dados, a partir do momento que eles são imputados, são colocados, os dados ali preenchidos são cruzados automaticamente
de forma inteligente pelo contrato, ou seja, pelo algoritmo que está ali atrás. Então ele identifica, por exemplo, se porventura um resultado ou um dos itens de análise resultante desse processo estiver dentro de um quadro que foi estabelecido pelos pesquisadores como crítico, essa análise ou esse resultado vai ativar automaticamente uma trigger, ou seja, ativa uma ação dentro do sistema que vai fazer com que um determinado pesquisador, um determinado centro de pesquisa ou alguém envolvido receba esses dados, receba um alerta, receba uma informação ou que algum procedimento seja executado de forma a responder aquelas regras que foram estabelecidas pelos pesquisadores na construção desse contrato inteligente. Isso, em resumo, significa o seguinte, que esses dados precisam atender a determinados parâmetros de validação, critérios, né, parâmetros de validação. Então, a validação, ela poderá ser feita em um ou mais nós do blockchain, com ou sem juízo de valor. Então, essa regra é estabelecida pelo grupo em rede, atendendo às demandas estabelecidas para o projeto e estabelecidas nos contratos inteligentes. Dá um exemplo, por exemplo, para eles, de grau de pureza? Por exemplo, no caso de plantas medicinais, que é justamente a minha área, como de outros tantos professores que estão aqui presentes. Então, você tem lá, vamos supor, uma planta medicinal que ela precisa atender uma classe de substância a uma faixa de teor específica. Então, se essa faixa de teor, por exemplo, na hora do dado ser imputado na rede, se essa faixa, se o resultado fugir a essa faixa, naturalmente essa informação vai criar uma trigger que vai chamar a atenção do grupo responsável por ela. Alguma ação vai ser executada. E alguma ação vai ter que ser executada para que haja um processo corretivo, por exemplo. Então, como um exemplo concreto para a aplicação da tecnologia blockchain, nós estamos propondo, nós aqui estamos propondo o gerenciamento de um projeto de alimento funcional prebiótico de origem vegetal. Então, esse foi o nosso estudo de caso. Então, nesse estudo de caso, todo o processo é mapeado desde o trabalho de campo, mapeado desde o trabalho de campo, através de sensores que a gente chama de IoT, são a internet das coisas, que são os dispositivos ligados a hardware, que fazem o controle e gerenciamento dessas informações. Exato. Por exemplo, no caso da plantação específica, então a gente determina temperatura, umidade do solo, pH e tantas outras informações que são coletadas em tempo real e processadas pelo sistema, pela blockchain e, lógico, registradas na blockchain e passam pelo contrato inteligente que gera aí sim algum tipo de ação, seja por parte de quem está a cultivar essa plantação, seja em função daqueles que irão receber o extrato dessa plantação. Aqueles que demandam as informações provenientes, por exemplo, do campo. Então, dados relacionados a transporte, ao beneficiamento, ao controle das etapas do processo como um todo, as análises laboratoriais, seja in vitro ou em vivo, o desenvolvimento de produto, estudos pré-clínicos e clínicos, ou seja, toda a cadeia relacionada ao desenvolvimento do projeto. Então, essa prova de conceito, ela foi publicada, acabou de sair do forno, foi publicada na Trends in Food Science and Technology em agosto, nós estamos em agosto de 2020, e é um trabalho que a gente justamente faz a prova de conceito, da transação dessas informações num estudo multicêntrico. Tá? Então, nesse slide, nós trouxemos aqui cada expertise dentro desse estudo de caso, cada expertise dentro do projeto de pesquisa é estabelecida, cada expertise é estabelecida dentro de uma rede de trabalho que avalia, registra e valida as informações para seguirem um fluxo de dados sempre acessível e transparente, obviamente, para os pares
que tenham permissão de acesso. Então, cada grupo de pesquisa representa um nó. Então, aquele nó que nós estávamos falando na blockchain é cada grupo de pesquisa dentro da rede. E pode ou não ser responsável pela validação dessas informações. Lembrando que, para que as informações transitem de um nó para o outro, essas informações precisam ser validadas por 51% dos nós. Assim, eu sei que nesse momento esse discurso dos nós, dos 51%, soa um tanto quanto etéreo, né? Mas assim, vai chegar um slide onde eu vou apresentar especificamente de uma forma mais técnica, apesar de não entrar tecnicamente na questão, mas vocês vão entender o que são esses nós, como eles funcionam, como é que essa mecânica toda dos 51%, por exemplo, funciona. Bom, então, em resumo, a validação é feita através de algoritmos de consenso dentro da rede, sendo aprovada minimamente por 51% dos nós em rede. Lembrando que nós estamos considerando nós grupos de pesquisa de estudos multicêntricos, né? Então, para a pesquisa, no caso aqui do nosso exemplo, de alimentos funcionais, nós estabelecemos 13 exemplos de redes que trabalham em paralelo e que se organizam em camadas para a execução do projeto. Então, nós dividimos as redes em grupos de pesquisa com focos específicos. Então, aqui, por exemplo, macronutrientes, micromoléculas, biotecnologia, estudos pré-clínicos e clínicos. Então, são os 13 grupos, né, de pesquisa que estão envolvidos no que a gente chama de pesquisa para alimentos funcionais, né? Então, todo o gerenciamento de protocolos e resultados é feito em camadas descentralizadas, isso é importante, e validado por um consenso entre os pares, tá? Então, obviamente que esse slide, essa projeção é meio confusa, né? Mas é justamente isso. Por trás da estrutura que dá origem à cadeia de blocos e contratos inteligentes, há o que nós chamamos de uma complexidade computacional que é estruturada para o funcionamento da blockchain. Então, quer dizer, obviamente que isso não é o meu papel, é o papel dos informáticos, né? Então, o papel dessa estrutura é traduzir as regras que foram previamente estabelecidas nos contratos inteligentes, né, para a linguagem computacional. Então, algoritmos, processos criptográficos, armazenamento de informações em bases de dados dentro do ambiente que nós chamamos Hyperledger, né? Quer que eu fale um pouquinho sobre Hyperledger, rapidinho? Ele quer falar sobre Hyperledger, então pode complementar, por favor. Só para vocês entenderem o que é o Hyperledger e o que ele se confunde com blockchain. Vamos lá, blockchain é tecnologia, Hyperledger é um consórcio de grandes empresas, como por exemplo IBM, SAP, Linux e tantas outras. Então, assim, o objetivo dessas empresas é fazer com que, diferente do que ocorreu há algumas décadas atrás com o próprio Linux, onde haviam várias distribuições diferentes, né? Então você tinha no mercado, sei lá, seguramente muito mais de 30 tipos diferentes de Linux, que seriam como se fossem hoje 30 tipos diferentes de Windows. O que dificultava esse processo de utilização de forma corporativa desse sistema. Então, assim, para que não ocorresse a mesma questão com a blockchain, essas grandes empresas, entendendo que a solução blockchain é uma solução robusta e que tem muito futuro ainda pela frente do ponto de vista de utilização comercial, eles resolveram definir alguns protocolos de uso, definir alguns padrões que, para essas empresas, quando fossem utilizar a tecnologia blockchain, utilizassem seguindo determinados preceitos. Para quê? Para que houvesse a possibilidade, no futuro próximo, as soluções se conversarem entre si. Porque senão o que acontece? A IBM vai criar o seu próprio blockchain, a SAP vai criar seu próprio blockchain e eles não vão se comunicar. Então o objetivo era fazer com que houvesse a possibilidade de haver essa intercomunicação, apesar de
ter empresas ali com os seus negócios diferentes, mas utilizando uma tecnologia que fosse comum. E esse foi um dos motivos que nos levou a utilizar o Hyperledger como a nossa solução de blockchain. Por quê? Porque a grande maioria, por exemplo, das indústrias farmacêuticas utiliza SAP como seu sistema de ponta a ponta, né? Ou seja, desde do processo de supply chain até finanças e venda e etc., tudo passa por SAP. Quando não, alguma coisa IBM fazendo transição para SAP. Então fazia sentido que nós buscássemos algo que em algum momento pudesse também fazer conexão com essas empresas que num futuro próximo ou num ambiente real pudesse também ser um nó dessa rede. Então esse é o motivo, só para deixar claro que é a diferença entre tecnologia blockchain e a tecnologia blockchain Hyperledger. Não esquecendo, Hyperledger é a blockchain estruturada por essas grandes empresas. Mas acho que o mais importante dessa informação é que é open source e customizável, e é por isso que nós estamos trabalhando com ela voltado para diferentes áreas da pesquisa, né? Então, nessa projeção, nesse slide, nós podemos ver, por exemplo, a representação de uma das camadas de nós, lembrando que nó é o grupo de pesquisa, cada nó desse é um grupo de pesquisa em rede. Então, as camadas de nós de um grupo de pesquisa em rede, por exemplo, podemos citar, por exemplo, avaliação de conteúdo de micronutrientes específicos de um determinado alimento ou grupo funcional. Então, toda essa rede aqui é responsável por esse tema. Então, são diferentes grupos de pesquisa que tratam do mesmo assunto. Tá? Então, vários grupos de pesquisa avaliam um ou mais alimentos e inserem os dados de pesquisa, tá? Os resultados das pesquisas. Então, respeitando os protocolos previamente estabelecidos pelos contratos inteligentes, e o que garante, então, a reprodutibilidade e a repetibilidade. Então, os nós responsáveis validam as informações e seguem um fluxo que é totalmente transparente em rede. Tá? A sequência de informações, então, transita pelas diferentes camadas. Deixa eu voltar aqui. Então, são as diferentes camadas da blockchain. Isso sempre de forma segura e transparente. E garante o que é mais importante, né? A rastreabilidade de todo o processo. Então, essa sequência de informações aqui nessa slide, há uma representação gráfica, né, da transação dessas informações usando a arquitetura proposta, né, para o sistema blockchain, utilizando as regras pré-definidas nos contratos inteligentes. Tá, vamos lá. Aí é nesse slide que eu queria chegar. Talvez agora fique mais claro toda essa reunião de informações. Bom, esses bonequinhos que vocês estão a ver aí na tela são os usuários. Esses usuários podem ser ou não nós, tá? Vou começar então ao contrário. Vou começar a dizer o que são nós. Nós são entidades que pode ser, por exemplo, a UFRJ ou um laboratório da UFRJ, um laboratório na USP, um laboratório na UF, um grupo de pesquisa aqui no Porto, ou um laboratório de análises clínicas que porventura seja, por exemplo, contratado para algum tipo de análise. Ou seja, vocês vão definir quem são os nós. Tá? Vocês definem, pode ser um grupo de pesquisa, pode ser um usuário específico, pode ser uma entidade, não importa. E cada nó desse, ele obrigatoriamente tem que ter um computador ligado à blockchain. Tá? Computador mesmo, ou seja, uma máquina, um hardware ligado na nossa rede. Ela não precisa ficar ligada direto, mas assim, à medida que um usuário quiser acessar a blockchain, o usuário e já os bonequinhos,
pode acessar através desse nó ou pode acessar, por exemplo, por um smartphone, não tem problema. Mas obrigatoriamente ele vai se logar em algum desses nós. Verificada a validação dos dados, ele tem acesso e dali segue. Mas vamos lá, vamos agora voltar para os bonecos. Esses usuários, eles, à medida que têm a prerrogativa de acesso à rede blockchain criada para a gestão do projeto, ele pode editar, ele pode consultar, ele pode até deletar informações, sabendo que, assim, por mais que se delete informação, ela permanece, ela cria um novo bloco onde houve a deleção, mas dá para, exatamente em função da rastreabilidade, chegar à origem dele. Ou seja, por mais que se delete, ele continua ali. Então, esses usuários, eles, uma vez que acessam o sistema através da validação desses nós, têm acesso aos contratos inteligentes. A partir desses contratos inteligentes, você pode, imagine como sendo um grande formulário na internet, como aqueles que perguntam nome, endereço, telefone, cidade, etc. Né? Isso seria um exemplo, por exemplo, de contrato inteligente. Você pode editar informações, como eu coloquei, por exemplo, num dos exemplos, na questão do laboratório, né, de imputar ali o resultado de uma análise clínica, por exemplo, e com base nesses dados passados, o algoritmo criado para esse contrato em específico analisa aquela informação, veja, ele analisa com base nos parâmetros definidos no contrato inteligente, não faz juízo de valor daquilo que está sendo imputado. Tá? Não estamos falando neste momento de inteligência artificial, não é isso. É simplesmente um processo de contrato inteligente, onde parâmetros foram definidos e, a partir desses parâmetros definidos, ações são tomadas. Ok? Então, houve um determinado evento e um input de informação através de um contrato inteligente. Essa informação ela só vai ser de fato imputada na blockchain quando e somente a partir do momento em que todos os nós ligados à blockchain, ou seja, a essa grande rede de pesquisa, receberem essa informação, e é em tempo real, e a partir do momento que elas validarem pelo menos 51% dos nós. O que isso quer dizer? Se eu tenho vamos fazer um número ímpar. Tenho 5 computadores ligados em nó. Eu preciso que 3 computadores digam, ok, eu reconheço aquela pessoa como tendo prerrogativa para imputar esse dado, ok, eu entendo que as informações imputadas estão respeitando todos os protocolos e parâmetros definidos nesse contrato, e então, ok, eu entendo que é uma informação que eu posso criar sim um bloco. Então, se mais de um bloco, aliás, no caso aí, mais de 2 blocos validarem essa informação, um novo bloco de informação a partir do dado imputado vai ser gerado. E com isso, essa informação é automaticamente replicada para todos os outros nós, sem haver necessidade que os outros também façam esse processo de validação. E um novo bloco é criado. A partir da criação desse novo bloco de informação, essas informações são, então, imputadas num banco de dados, e esse banco de dados pode, a partir desse momento, ser compartilhado por todos os nós dessa rede. E, logicamente, a partir do momento que todos os nós tenham acesso, qualquer usuário com prerrogativa de acesso, seja através de um portal na internet, seja através de um smartphone, pode ter acesso a ela. Tá? Então, assim, tentando simplificar, é como se fosse a automação de processos de tomada de decisão a partir de resultados ou de dados imputados ou de resultados parciais que vão gerar outras ações. E quem define essas outras ações, quem define quem são esses usuários, quem define quem são esses nós, quem define quais são os protocolos e os parâmetros, são os atores envolvidos na pesquisa. Então, assim, é um trabalho prévio que é feito para que todo esse extrato seja, de fato, implementado. Parece muito complexo, ele realmente é complexo, mas não é extenso. Ou seja,
Eu acho que a parte mais complicada desse processo todo é extrair muitas vezes do pesquisador aquela informação que para ele é tão óbvia, é tão simples, que por ser tão simples e tão óbvia, fica complicado dele expor. E, uma vez complicado de se expor, complicado também de se implementar. Então, só para que a gente possamos concluir, então a solução tecnológica, né, blockchain, ela garante o controle de toda a cadeia de produção da pesquisa, a integração dos dispositivos, né, de IoT, que é a internet das coisas, né, para captura, são sensores, né, para o registro automático das informações, o controle da distribuição e acesso por meio das permissões, né, que foram previamente estabelecidas, o controle da evolução das pesquisas em grupos, os grupos de pesquisa, né, envolvidos na blockchain, e, que eu acho muito importante, a descentralização dos dados sem a perda da rastreabilidade, da segurança, enfim, o que pode influenciar de alguma forma as pesquisas. Eu botei aqui como food sciences, mas em qualquer área científica, né, nas diversas áreas da ciência. Como perspectiva para esse trabalho, esse projeto e essa arquitetura que nós desenhamos é a implementação da tecnologia blockchain para o gerenciamento da cadeia de suprimento dos produtos avaliados e desenvolvidos pela European Knowledge Hub on Food and Nutrition Security, que é um projeto que começa a ser desenvolvido a partir agora desse mês, no próximo mês, né, de setembro, e que a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto participa, tanto por meio das atividades do grupo de pesquisa da professora Beatriz Oliveira, no qual nós estamos inseridos. Então, esse projeto, o uso do blockchain, ele visa então o gerenciamento, né, desse projeto, tanto do projeto global, ou pode ser implementado apenas em determinadas atividades que serão coordenadas pelo grupo de pesquisa da professora Beatriz Oliveira. Tá? Então, esse aí já vai ser implementado já nos próximos meses, digamos assim. Né? Então, quero agradecer, e eu estou falando da professora Beatriz Oliveira, eu acho que ela está hoje presente conosco. Eu quero agradecer principalmente a oportunidade, né, ao grupo de pesquisa do Estudo de Alimentos, por me receber, por acreditar nessas histórias todas, né, que nós trouxemos, e agradecer em especial à professora Beatriz Oliveira, principalmente pela força e determinação, que são sempre muito inspiradoras. E a vocês eu quero agradecer a atenção e a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho que nós estamos arduamente trabalhando, né, desenvolvendo. Obrigada. Obrigada, Thelma. Sim, a professora Beatriz acabou de entrar, ela está na sala. Alguém gostaria de fazer perguntas para a professora Thelma? Oi, boa tarde. Oi, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem, né? A Thelma já se pronunciou. Então, primeiramente, assim, parabenizar aí a iniciativa da professora Naomi, trazer a Thelma e o Leonardo para conversar aqui com a gente no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, que é assim, uma honra muito grande receber a Thelma para falar, para trazer essas novas perspectivas, esse novo olhar, né, sobre o encadeamento da pesquisa, dos projetos científicos. Então, assim, não me surpreende muito que a Thelma esteja se enveredando, né, por novos ares, novos desafios. A Thelma sempre foi uma pessoa realmente incrível nessa característica dela de desbravar novos mundos e sempre trazendo um olhar, uma contribuição super importante, né, para a pesquisa dentro da área de plantas medicinais, e parabenizar o Leonardo, né, de estar participando aí desse projeto junto com você. Muito bom, Leonardo, te ver aqui, uma satisfação muito grande. Mas a gente tem que complementar que a culpa é da professora Beatriz. Isso, eu ia falar agora, né? A professora Beatriz acreditou e está sempre, né, estimulando, né, Thelma, os seus desafios
aí na Universidade do Porto. Eu estou realmente assim, bem emocionada e muito feliz de ter escutado tudo isso do seu trabalho, o trabalho do Leonardo, da professora Maria Beatriz. Então, assim, a minha pergunta em relação, como você passou assim, um pouco rapidamente sobre a publicação que vocês fizeram na Trends in Foods and eu não lembro agora o nome da revista, mas esse trabalho vocês fizeram, na verdade, foi uma validação dessa metodologia, vocês validaram todo esse encadeamento dentro da pesquisa com alimentos. Isso significa que possa ser ampliado para outros projetos ou novas validações são necessárias para outros grupos de pesquisa dentro da área farmacêutica, por exemplo, ou de outras áreas? Essa é uma primeira pergunta. E segundo, o Leonardo comentou também sobre o vínculo a computadores. Então, na verdade, a gente vai estar, caso aqueles que quiserem aderir a esse tipo de tecnologia, iria ser vinculado a um blockchain, né, na verdade, o blockchain começar pela última, que aí chega na primeira? O trabalho, né? Não, da última, ok. Quer começar da última? Eu acho que a última vai levar a resposta da primeira. Então, vamos lá. Sim e não, né? Vamos partir do princípio de que algumas universidades têm quadro técnico competente para fazer esses desenvolvimentos de blockchain. Tá? Então, principalmente a UFRJ. Então, há necessidade de se contratar? Eu acredito que não. Depende. Eu acho que há muito mais necessidade de se ter, de repente, uma infraestrutura, que a UFRJ até tem. Né? Não estamos falando de grande complexidade computacional necessária para que se construa uma blockchain. O interessante é que haja um padrão. Então, por isso nós optamos pela utilização do Hyperledger, exatamente para que não pegássemos o blockchain in natura e a partir dele implementássemos algo que fosse de difícil replicação e mais de uma complexidade brutalmente elevada de integração entre outros centros de pesquisa que porventura viessem a implementar algo similar. Então, assim, partindo do princípio que a grande maioria venha a utilizar o Hyperledger como uma solução de blockchain para essa finalidade, um computador para a universidade seria suficiente para, de repente, uma infinidade de projetos a trabalhar sobre essa estrutura. E por que eu falei que a segunda pergunta leva à resposta da primeira? Porque, sim, foi testado esse modelo, sim, ele pode ser replicado, independente do tipo de projeto. Isso é interessante. Por quê? Quando se fala em gestão de projeto, é gestão de projeto de qualquer coisa. Ela tem disciplinas, e essas disciplinas são comuns. Sim. Então, assim, para tocar um projeto, por exemplo, de construção de uma usina nuclear, eu não preciso necessariamente ser físico para isso, mas tenho lá minhas competências assim, ela foi trabalhada de forma vamos assim, um processo quase que tailor-made, exatamente customizado, né? Tirar das pessoas envolvidas, né, num determinado projeto, os tais KPIs, que vão determinar as definições dos contratos inteligentes. Então, por exemplo, num determinado projeto, vocês primeiro vão identificar quais são os atores envolvidos, quais são
os grupos de interesse que serão envolvidos, quais são os inputs e outputs desses grupos, né, o que espera deles, o que os outros devem encaminhar a esse grupo e nesse tipo de atores envolvidos eles vão se tornar busca-se fazer uma pesquisa, ok? Preciso talvez sim, talvez não. Por quê? Porque existem alguns processos que já foram implementados e mapeados e transformados em contratos inteligentes que eu posso reutilizá-los. Faço pequenos ajustes e volto a utilizar. Então, assim, isso vai... E quem trabalha na área também de produtos naturais lembra muito o GNPS, né? E essas redes moleculares que agora têm sido cada vez mais utilizadas, nada mais é também do que uma biblioteca, né, molecular, onde, né, vários grupos de pesquisas podem acessar e com isso construir essas redes a partir, né, desses nós, das arestas. E quando você mostrou os nós ali, nos faz, né, se remeter muito a essa nova realidade desses grupos, né, dessas Global Natural Products, né, enfim. Então, o artigo que nós publicamos recentemente, ele é uma prova, um POC, né, uma prova de conceito, onde foi verificada a rastreabilidade, a velocidade da transação de informações relacionadas àquele estudo de caso que é voltado para alimentos funcionais, né? Obrigada, Thelma, Leonardo, e parabéns, sucesso aí para vocês. Obrigada, Ivana. Deixa eu só aproveitar a pergunta da Ivana, né? Em termos de, por exemplo, para produtos que se deseja patentear, que almeja patentear, essa rede ela pode ser fechada? Como é que funciona isso em termos de produtos a serem patenteados lá na frente? Adorei a pergunta. Sim, e deve. Sim. Né? Sabe exatamente até que ponto é verdade, alguns laboratórios na mídia a dizer que, por exemplo, laboratórios russos invadiram um centro de pesquisa e roubaram pesquisas da Covid. Não sabemos até que ponto isso é verdade. Mas, assim, se houvesse uma estrutura baseada em blockchain, isso não aconteceria. Tá? Qualquer dado, ele só pode ser acessado por aquelas pessoas que de fato têm permissão, prerrogativa de acesso. Os dados são totalmente criptografados. E assim, não é uma criptografia com uma complexidade matemática tão simples a ponto de um hacker russo quebrá-la. Não é assim, né? Se fosse assim, hoje nós não teríamos alguns bilhões de dólares sendo transacionados, por exemplo, em Bitcoin. Então, isso eu acho que nos dá a garantia de segurança para esse processo, por exemplo, de patente. E o interessante no uso dessa tecnologia para resultado de produtos é exatamente o fato, e foi o que nos levou a escolher o HyperLED como solução, é o fato de você ter lá na ponta, né? A gente pensa muitas vezes na pesquisa pela pesquisa, mas esquece que a pesquisa ela tem que ter algum fim. E assim, esse fim, ele muitas das vezes é o financeiro. Né? Um produto que vai ser gerado, não importa para qual finalidade, mas é um produto. E assim, há uma indústria, há um consumidor na ponta. Esse processo todo ele tem que ser resguardado a ponto de, inclusive, num processo de patente, se definir, se resguardar quais são os direitos de todos envolvidos naquele projeto. Então, por exemplo, no final de uma pesquisa,
houve a geração, por exemplo, de uma patente, 2, 3, 4, 5, 10 patentes, nunca se sabe, né? Muitas das vezes nem se percebe que se há ali uma possibilidade de patente. Mas tem como você rastrear e identificar, inclusive, quem são as pessoas envolvidas que, de fato, têm direito a uma fração daquela patente, ou tem que estar envolvidas naquele resultado final, seja do ponto de vista financeiro ou não. E isso você consegue definir claramente na utilização dessa tecnologia. Mais alguém? A professora Beatriz está calada. Mais alguém? Eu tenho... a Raíssa está perguntando aí. Deixa eu ver. Raíssa, é possível que essa tecnologia no futuro padronize informações que hoje não são definidas na ciência? Acredito que sim. Ela pode criar, por exemplo, um grupo de pesquisa que tem um protocolo que foi validado por esse grupo, né? Que, por exemplo, ainda não foi publicado. Ele pode definir parâmetros que, posteriormente, podem ser utilizados para padronização dessas informações. Existe a possibilidade, sim, existe. Né? Se nós formos parar para pensar, por exemplo, que a humanidade levou 60 anos, que parece muito, mas o mercado financeiro nas estruturas bancárias tem muito mais do que isso, né? São alguns séculos que a estrutura bancária existe, mas só há 60 anos é que se conseguiu construir um protocolo onde a transação de dinheiro pudesse fluir entre bancos, entre nações e entre continentes. E o mesmo pode acontecer com pesquisa científica? Sim, pode. Eu não sei em que tempo isso vai ocorrer, eu não sei exatamente quais interesses podem acelerar ou desacelerar um processo como esse. Sinceramente, eu não sei. Mas que há, tecnicamente, a possibilidade, sim, há. Tem uma outra pergunta aqui do Tiago. Todo o trabalho em uma plataforma open source. Sim, o trabalho foi todo baseado numa plataforma open source, que é da Hyperledger, né? Ele ficou curioso se tem um programa específico ou foi criado todo o ambiente. O programa é o da Hyperledger. Deixa eu explicar. O que se faz é a customização desse programa. Você tem a possibilidade de entrar no consórcio Hyperledger, que é um site. Você baixa a aplicação, instala num servidor, cria esse ambiente, constrói os nós, constrói os contratos inteligentes e a partir desse momento você tem uma estrutura montada. Então, assim, a solução está lá disponível. Tá? É só baixar, realmente utilizar. Para aqueles que querem... eles têm, inclusive, uma plataforma muito interessante para quem não é técnico, de criar contratos inteligentes sem nenhum código. Ou seja, vocês não precisam entender de tecnologia para construir contratos inteligentes. Só que, infelizmente, só vai trabalhar online na plataforma deles. Parece muito interessante, mas por detrás disso tem um propósito, que é o quê? Fazer com que as pessoas trabalhem e ensinem os robôs de inteligência artificial que tem por trás da Hyperledger. Né? O objetivo deles é fazer com que, no futuro próximo, por exemplo, o processo que hoje utiliza-se inteligência artificial para essa finalidade em específico, que é o meu caso, por exemplo, na área de medicina, de você ter, por exemplo, alguns protocolos definidos através de robôs. Né? Então você faz um processo de anamnese, faz todo um processo de levantamento de possíveis análises de soluções a partir de um determinado conjunto de problemas, com base nesse algoritmo de inteligência artificial. O que eles querem, na realidade, é fazer com que as pessoas de diversas áreas venham utilizar esses contratos inteligentes, criando como se fosse teste, realmente, para que eles pudessem fazer um grande banco de informações sem que as pessoas, de fato, saibam que essas informações estão sendo mapeadas ali. Tá? Então, assim, muitos testes foram feitos por grandes empresas, muitos testes foram feitos por diversas áreas, e esses testes todos são, na realidade,
captados, e isso está escrito, tá? Não é feito sem que as pessoas saibam, é porque normalmente as pessoas não leem os contratos, né? Então aquelas letras miúdas que aparecem, você vai avançar, concluir, é assim que normalmente se utiliza os softwares online, né? Exato, então assim, mas está escrito lá, se parar para ler, vocês vão perceber que lá está. Leonardo, muito sensível não pode ser feito online, tem que baixar o software. Até porque eles só dão 24 horas de vida ao seu código. Então, depois de 24 horas, ele morre, ele apaga. Então, realmente é só para teste. Então, assim, só para deixar claro que nossa prova de conceito foi feita no meu computador pessoal, no meu laptop. Então, não precisa de grandes equipamentos, nada disso. Não. Tá. Só tem que ser um computador confiável que eu digo do ponto de vista de estrutura, né? Ou seja, quantidade de memória, um hardware robusto. Que seja robusto. E, por favor, de preferência em Windows. Tá? De preferência em... de preferência em Windows, porque o Windows é um problema. Ele nasceu um problema... Não em Windows, então. O Windows eu não recomendo. Então você falou o contrário. O Windows eu não recomendo porque, assim, invadir o Windows é tão fácil que não vale a pena. Tá? E não quer dizer que coloque em risco a blockchain, mas coloque em risco o meio ambiente. Então, muitas das vezes, a captura, por exemplo, do teclado pode ser feita e, de alguma forma, comprometer a segurança da blockchain. Então, eu não sou muito a favor do uso do Windows para... Se usa Linux, usa Mac, ok, mas o Windows não. Leonardo, você falou aí de alguns inconvenientes, né? Por exemplo, o Windows não. Mas, assim, haveria outro... você falou também da automatização, que tudo é automatizado, né? Que também não deixa de ser... uma inteligência artificial, né? Não deixa de entrar no grupo de inconvenientes, também, digamos assim. Mas, assim, além deles... Quais seriam os outros calcanhares de Aquiles? Assim, mais um exemplo, por exemplo, que você considera que seja um ponto fraco. Mas o ponto fraco da tecnologia blockchain, é isso? É essa a pergunta? Não, dessa cadeia toda, dessa rede toda. Eu acho que o ponto fraco dessa rede toda são as pessoas. Perfeito, isso mesmo. Assiduidade, né? Assiduidade com lançamento de dados, né? Exatamente. Exatamente. É o ponto de maior falha. Exatamente. Porque no caso do blockchain, a boa comunicação ela está garantida. Tem. Ela funciona bem. Exato. Da tela do computador, que é um que eu imaginei mesmo. Né? Assiduidade, disciplina e responsabilidade, né? Exato. Sem dúvida. Perfeito. Sem dúvida. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Tem alguma coisa no chat, né? Não sei se no chat tem alguma coisa, deixa eu ver aqui. Não. Acho que não. Posso dizer alguma coisa? Claro. Estava muito calada, não é normal eu estar muito calada. Pois. Mais uma vez baralhei o horário. Achei que ia ao começo e cheguei ao fim. Está sendo gravado, professora, depois eles vão disponibilizar o link. Portanto, eu estava a fazer horas para chegar à conferência e verifiquei que já estava no fim quando liguei. Estou a ficar um pouquinho senil, é muito mal. Mas só queria dizer que é muito bom ter estes dois brasileiros na minha equipa. Estes dois brasileiros, que é a Telma e o marido, Richard, na minha equipa, e esperamos fazer grandes trabalhos com blockchain. Estamos agora à espera dos dois projetos. Se fossem financiados, íamos ter muitas dores de cabeça boas com esta tecnologia. Portanto, estamos aqui a torcer para, além de irmos a estudos de caso, termos mesmo casos a sério e dados para colocar e ver onde é que vai falhar o sistema, se vai só falhar nas pessoas. Acredito que vai ser nas pessoas que ele vai falhar. Exato. É muito bom ter esta equipa
mais 2 a juntar-se à equipa, agradecer à professora Naomi e a dizer que tem cá espaço também no grupo, junte-se a nós. Já temos planos de investigação e tudo, portanto, temos que começar a nossa colaboração. Obrigada e desculpem este prazo. Obrigada, professora. Acho que agradecemos a oportunidade, né, Léo? Sim, com certeza. Mais alguém deseja fazer perguntas? Professora Thelma, aproveita que o grupo está completo agora. Sim, professora Beatriz, coordenadora do projeto. Exato. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Sam Cleiver, eu sou aluno do doutorado e não tenho uma pergunta, mas eu gostaria de fazer um comentário, né, um elogio, na verdade, por essa iniciativa de associar a gestão de projetos à realidade da pesquisa acadêmica, que depois do meu mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar no setor regulado e por um tempo antes de iniciar de retornar para aprofundar meus estudos, e percebi a necessidade da gente ter conhecimento e vivência, né, de ferramentas de gestão para várias situações. Tive a oportunidade de gerir um projeto numa empresa que eu trabalhei, né, sem ter uma formação em gestão de projetos, e vi o quanto me faltou esse conhecimento, quanto talvez muitas coisas poderiam ser diferentes caso eu tivesse, né? Então, eu gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa de fazer essa associação, né? Eu acho que todos que desejarem aplicar, né, dentro das suas equipes vão ter bastante êxito, né? Vai ter muito a ganhar, né? Então, parabéns pelo trabalho e sucesso. Muito obrigada. Obrigado. A ideia é essa. A ideia é essa, e essa customização para várias áreas, né, científicas é importante, né? Assim, então fica facilitada, né? Existe uma especificidade nessa seara de pesquisa, exclusivamente do Brasil, diferente do que eu vejo, por exemplo, um pouco aqui em Portugal, mas muitas das vezes as fontes de fomento no Brasil, elas também não têm esse controle de gestão tão apurado, mas gostam de cobrar esse tipo de controle. Muitas das vezes controlam mais prazo do que o próprio resultado da pesquisa. Muitas das vezes buscam mais prazo do que os ativos gerados por aquela pesquisa. Então, assim, tendo uma estrutura mais regulada, mais transparente, eu acho que todos ganham, toda a cadeia ganha, né? Então, assim, a fonte de fomento vai entender o como ou quanto vale cada real investido numa determinada ou num determinado segmento de pesquisa, ou num centro de pesquisa, ou num grupo de pesquisa, o quanto, por exemplo, um determinado pesquisador à frente de um grupo retorna para cada real investido, que também é hoje um conceito que não se tem, né? Ou seja, hoje não sabemos exatamente como os nossos pesquisadores trabalham cada real investido numa pesquisa, né? O quanto isso devolve para a sociedade, não se tem esse dado. Então, assim, para o governo, como fonte de financeira, né, com aporte para a pesquisa, ok, não vem nem muito ao caso, eles não estão muito preocupados com isso realmente, deveriam, mas não estão. Mas no caso, por exemplo, de entidades privadas, isso já muda. Porque, assim, eles querem entender e querem perceber o quanto aquilo vai retornar. E isso só vai ser possível se responder quando e somente se tiver todo um processo muito bem estruturado, muito bem transparente.
e muito bem regulado. E assim, muitas das vezes, o pesquisador, como esse rapaz que acabou de falar, que fez o seu processo de mestrado, que trabalhou em projetos de pesquisa científica dentro da universidade, que vivenciou uma mecânica de pesquisa dentro do meio acadêmico, se vê, por exemplo, dentro de uma entidade privada, com um monte de controles, que lhe é completamente estranho, mas que no fundo, é exatamente o que deveria ter lá atrás. O que na realidade até tinha, mas que não era utilizado. Não era utilizado por vários motivos, inclusive de não ser interessante, nem para o lado do pesquisador, nem pelo lado de quem, de fato, aplica o dinheiro para pesquisa. Então, assim, isso eu acho que vai dar assim, as universidades têm lá CAPES nível 6, 7, etc. Por que não ter também um controle desse para as pesquisas? Né? O quanto um centro de pesquisa, ou quanto os pesquisadores realmente retornam, né? Qual é o rating deles? E não de acerto, porque em pesquisa, né, a gente não busca acertar todas, mas de controlar bem, seja qual for o resultado dessa pesquisa. Isso é importante, ainda mais num momento globalizado como esse, onde as pesquisas hoje não fazem mais parte de um centro de pesquisa, e sim de um grande centro de pesquisa no mundo inteiro. Então, se nós não tivermos algo que seja comum do ponto de vista de estrutura, de organização, de definições, o cultural vai nos falir. Porque nós temos características que, por exemplo, aqui na Europa, eu não vejo. E nós vamos tentar imprimir o que nós temos como cultural, como um status quo, como sendo o que sempre fizemos, da forma que sempre fizemos a ciência, que sempre fizemos a pesquisa, dentro de um consórcio, de um conjunto, espalhados pelo mundo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então tem que se ter um protocolo, e esse protocolo é que nós estamos, não estamos criando a roda, não estamos reinventando a roda. Na verdade, o que nós estamos é simplesmente pegando aquilo que já existe, como disciplinas já postuladas de gestão de projetos, e trazendo para o meio de pesquisa científica. Basicamente é isso. Sim, Sancleve levantou muito bem essa questão, né? Perfeito. Mais alguém? Davi? Não? Se deixar, eu falo mais 2 horas. Se deixar, ele fala muito. Então. Não, foi ótimo. Principalmente essa questão que o Sancleve levantou agora esclarece bastante muita coisa do que foi falado, né? Então, Leonardo, Thelma, professora, Beatriz, muito obrigada pela presença, muito obrigada por trazer essa questão para a gente, que é importante para dentro da pesquisa, a gente trazer dentro da pesquisa, né? Sancleve sabe muito bem disso, então, eu acho que foi um adicional muito grande ter escutado, né, toda a sua conferência, professora e professores. Agradeço, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada, hein? Tchau. Tchau. Obrigada, Ivana. Davi, se você